Imagine possuir a chave para libertar a humanidade da dependência de combustíveis fósseis, uma tecnologia capaz de ignorar as leis da gravidade e viajar entre as estrelas em frações de segundos. Agora imagine que essa descoberta é, na verdade, a sua sentença de morte. Em 2022, uma jovem e brilhante engenheira chamada Amy Eskridge foi encontrada morta. O veredito oficial das autoridades de Huntsville foi suicídio. Mas o que os jornais não contaram é que Amy deixou para trás uma trilha de áudios aterrorizantes que contam uma história muito diferente. Em um deles, gravado no meio da madrugada com o som de respiração ofegante e o clique metálico de fechaduras sendo testadas ao fundo, ela dizia claramente: "Eles estão sabotando meu laboratório. Eles entram aqui quando eu não estou. Eles mexem nos meus protótipos e apagam meus cálculos. Se algo acontecer comigo, não foi acidente." Hoje, em 2026, o caso Amy Eskridge não é mais um mistério isolado e esquecido. Ele se tornou a peça central de um quebra-cabeça sinistro conhecido como o Quadro dos 13. Uma sequência de mortes, desaparecimentos inexplicáveis e acidentes fatais que atingiu a elite da ciência mundial nos últimos meses. Do MIT à NASA, os gênios que estavam validando a tecnologia de Amy estão sendo eliminados um por um em uma operação de limpeza sem precedentes. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é a prova de que existe uma limpeza em curso no coração do complexo industrial militar. Para entender a carnificina, precisamos entender quem era Amy Eskridge. Ela não era uma teórica de internet ou uma entusiasta de conspirações. Amy era a cofundadora da Huntsville Artemis, sediada no Alabama. Huntsville não é uma cidade comum. Ela é conhecida mundialmente como a Cidade dos Foguetes, um lugar onde o silêncio é comprado com verbas bilionárias do Pentágono e onde a inteligência é vigiada de perto. É o ninho onde a NASA e o Departamento de Defesa escondem seus projetos mais obscuros sob camadas de burocracia e segurança máxima. Foi lá que Amy desenvolveu algo que o governo tentava esconder há décadas: um método de redução de massa inercial. Em termos simples, ela descobriu como fazer um objeto pesado se tornar leve como o ar através da manipulação do tecido do espaço-tempo, por meio de frequências eletromagnéticas ultra-elevadas. Mas Amy cometeu um erro fatal para o sistema. Ela queria que essa tecnologia fosse pública. Ela acreditava que a energia livre salvaria o planeta da destruição ambiental e da escravidão financeira imposta pelas elites do petróleo. O círculo de proteção que foi destruído logo após sua morte começou com Nuno Loureiro, o mestre da fusão nuclear do MIT, que foi baleado em 2025 durante o que a polícia chamou de tentativa de assalto em um beco escuro de Boston. Mas as câmeras de segurança da rua sofreram uma falha técnica exatamente no momento dos disparos, e nada foi levado do cientista. Nuno era vital porque o motor de Amy precisava de uma densidade de energia imensa, algo que uma bateria comum nunca daria conta. Nuno tinha desenvolvido um reator de fusão compacto do tamanho de uma maleta de viagem. Sem Nuno, o motor de Amy é apenas um pedaço de metal inerte, sem o coração de energia para bater. Logo depois veio Helena Volkova, uma especialista em antimatéria russa naturalizada americana que morreu em uma queda de avião logo após uma conferência privada sobre física de partículas em Genebra. Testemunhas dizem que o avião simplesmente se desintegrou no ar, sem qualquer explosão prévia. Helena trabalhava na estabilização de isótopos pesados. Ela era a única capaz de criar o revestimento magnético que impediria que o reator de Nuno explodisse em contato com o ar ou com a própria estrutura da nave. Com a queda dela, o segredo da contenção de energia foi enterrado em destroços fumegantes. O terceiro pilar era Marcus Thorne, um geólogo e especialista em minerais raros que desapareceu na África em 2026 enquanto buscava depósitos de minerais exóticos. Thorne não estava lá por acaso. Ele teria encontrado uma veia de materiais que correspondiam exatamente à composição isotópica dos destroços recuperados em Roswell e em outros incidentes de queda militarmente abafados.
Amy precisava desses metais específicos para que o casco da nave suportasse a pressão da antigravidade sem se estilhaçar como vidro. Sem o fornecedor de matéria-prima, a fabricação tornou-se impossível no setor privado. A morte de Amy em 2022 foi o sinal de partida para essa reação em cadeia global. Após o seu suicídio mal explicado, documentos vazados pela Wikileaks e por informantes do Congresso mostram que o laboratório de Amy foi alvo de uma ordem de segurança nacional sigilosa semanas antes de sua morte, e todos os seus protótipos físicos e anotações originais foram confiscados por homens de terno escuro sem identificação que chegaram em caminhões blindados no meio da noite. A limpeza se expandiu para Jason Thomas, especialista em biodefesa e radiação não ionizante, encontrado afogado em uma piscina rasa em sua casa de campo em 2026. Thomas era o único cientista que sabia como proteger o corpo humano da radiação gama e dos campos torsionais emitidos pelos motores de distorção de Amy. Ele estava desenvolvendo trajes e blindagens internas que permitiam que pilotos humanos sobrevivessem dentro dessas naves sem que seus órgãos fossem liquefeitos pela aceleração instantânea que ignora a inércia. Sem ele, a tecnologia torna-se uma arma de suicídio para qualquer piloto. David Arndt, um geneticista de renome que estudava o impacto da manipulação do tempo no DNA humano, morreu em um acidente de carro onde os peritos independentes descobriram que os freios haviam sido cortados por um laser de alta precisão. Arndt estava prestes a publicar um estudo ligando a tecnologia de Amy à possibilidade de regeneração celular acelerada, sugerindo que a viagem espacial UAP envolvia um estado de suspensão biológica que o governo queria patentear para fins de imortalidade militar. Carl Grillmeier, um astrônomo veterano que trabalhou com telescópios orbitais de longo alcance, foi assassinado em seu próprio observatório logo após detectar uma frota de objetos com a mesma assinatura térmica do motor de Amy orbitando a Lua. Ele provou que a tecnologia de Amy já estava sendo usada no espaço por uma facção não oficial do governo, uma civilização dissidente que opera acima das leis internacionais e usa o espaço como seu território privado de caça. Existe um detalhe técnico nessas mortes que nenhum perito oficial consegue ou ousa responder de forma lógica. O caso de Liang Wang, o gênio por trás dos processadores de luz e fotônica integrada. Foi envenenado em sua própria casa com uma substância neurotóxica rara que não deixa vestígios. Quando seu corpo foi encontrado, seu laboratório estava intacto e trancado por dentro com trincas eletrônicas de última geração. Exceto por uma coisa: todos os seus servidores e discos rígidos haviam sido desmagnetizados por um pulso eletromagnético direcional tão preciso que não afetou as luzes da casa ou o telefone no bolso do cientista. Como você apaga apenas a pesquisa digital, sem deixar rastros de invasão física ou danos colaterais? A resposta reside em armas de energia dirigida que o público nem imagina que existam. Sarah Jenkins, a maior criptógrafa da nossa geração, que morreu de parada cardíaca súbita aos 30 anos, enquanto trabalhava em sua estação de trabalho. Sarah descobriu que o código de controle desses objetos não era baseado em linguagens de programação binária como as que conhecemos, mas em frequências de ressonância de ondas cerebrais humanas. Ela estava traduzindo a interface para que humanos pudessem pilotar as naves apenas com o poder do pensamento focado. Horas depois de enviar um e-mail para um contato seguro, dizendo que finalmente entendeu como a mente se funde à máquina orgânica, ela caiu morta no teclado com um olhar de puro terror estampado no rosto. Há também o desaparecimento da matemática Mônica Reza. Sua conta bancária foi zerada em segundos por uma invasão hacker de nível estatal. Sua identidade foi deletada de todos os registros governamentais e seu apartamento em Washington foi encontrado completamente vazio. As paredes estavam limpas e até o cheiro de sua presença havia sido removido, como se ela nunca tivesse existido no plano físico. Mônica havia descoberto uma anomalia matemática na termodinâmica que permitia extrair energia infinita do vácuo quântico, o que provaria que a crise energética mundial é uma mentira financeira fabricada para controle populacional absoluto.
A maior anomalia de todas é o General McCasland, o guardião dos materiais físicos originais recuperados de naves de origem desconhecida. Ele desapareceu de uma base militar de segurança máxima em 2025. Ele era a ponte secreta que fornecia os materiais originais para Amy analisar fora do radar oficial do Pentágono. Não há registros de sua saída, e as câmeras do bloco de segurança sofreram um apagão de exatos 14 minutos antes dele desaparecer completamente, deixando para trás apenas sua farda perfeitamente dobrada sobre a mesa de carvalho. Não estamos falando apenas de uma série de crimes isolados cometidos por criminosos comuns. Estamos falando de uma dissonância cognitiva programada para manter a raça humana em uma infância tecnológica perpétua. Por que o sistema não comprou esses cientistas? A resposta é que alguns gênios como Amy e Nuno tinham princípios que o dinheiro não pode corromper. Eles queriam um mundo melhor, não uma conta bancária maior em um mundo em chamas. A teoria do cartel energético sugere que a tecnologia de Amy torna toda a rede elétrica global obsoleta da noite para o dia. Isso destruiria o sistema financeiro baseado no petróleo e no controle da escassez que mantém as guerras funcionando e as populações sob controle. A limpeza dos 13 foi uma queima de estoque de cérebros para garantir que o poder continue nas mãos dos mesmos de sempre. Outra teoria perturbadora diz que o Pentágono aplicou o protocolo de terra arrasada, uma diretriz secreta que diz que se eles não pudessem garantir o controle exclusivo da antigravidade para fins de dominação militar absoluta, então ninguém no mundo teria o direito de usá-la para fins civis ou pacíficos. O confronto final aconteceu no subsolo do Capitólio, quando um senador tentou levar o dossiê de Sarah Jenkins a público em uma sessão aberta e sofreu uma ameaça direta contra a vida de seus filhos no meio do corredor do Senado, resultando no confisco imediato de todas as evidências pelo FBI, sob o pretexto de risco iminente à segurança nacional e segredo de Estado. O sistema não está apenas matando pessoas de carne e osso. Está matando o próximo passo da evolução da nossa espécie. Amy Eskridge não era apenas uma engenheira brilhante em Huntsville. Ela era uma visionária que pagou o preço mais alto por acreditar que a ciência deveria ser um bem comum da humanidade. A morte dela e o sumiço dessas outras 12 mentes brilhantes é o crime do século. Estamos testemunhando o maior extermínio de intelectuais desde as grandes guerras do passado. Mas as ideias são como vírus que se espalham no escuro. O dossiê Ômega continua circulando em servidores criptografados na Deep Web, e os dados que Amy conseguiu salvar em servidores externos antes de sua morte estão sendo analisados por grupos de cientistas anônimos que agora vivem como fantasmas, fugindo de hotéis a cada noite para evitar o mesmo destino dos seus colegas. A pergunta que eu deixo para você é: o que você faria se tivesse essa informação em mãos, sabendo que ela carrega uma sentença de morte automática? Você acredita que o progresso da humanidade deve ser sacrificado para manter a ordem atual das coisas? Ou estamos sendo mantidos em uma caverna tecnológica por um grupo que teme que a luz da verdade os desintegre? O 13º nome desta lista, o astrofísico e ex-diretor científico T. Zurbuchen, desapareceu há menos de 30 dias. Ele era a última autoridade oficial que teria coragem de confirmar a validade das descobertas de Amy perante um tribunal internacional de direitos humanos. Com ele fora do mapa, o silêncio voltou a reinar nos corredores frios de Huntsville, e as luzes nos laboratórios da Huntsville Artemis nunca mais se acenderam. Não deixe que o sacrifício de Amy e desses outros 12 heróis da ciência seja em vão. Compartilhe este conhecimento enquanto ele ainda está acessível nas frestas da internet. O algoritmo vai tentar esconder este vídeo. Ele vai tentar desmonetizar e silenciar esta voz que ousa falar o proibido. Mas a nossa sede por justiça é o que mantém a chama da revolução acesa. Eu sou o seu investigador, e estes foram os arquivos ocultos. Fiquem atentos. O próximo nome da lista pode ser qualquer um que ouse olhar para o céu e perguntar: por que ainda estamos presos aqui? Até a próxima, se eles permitirem.